Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caras e caros deputados, Excelentíssimos Senhores Funcionários, minhas senhoras e meus senhores. A gestão de uma autarquia como Lisboa tem claramente duas dimensões distintas. A primeira é uma dimensão política, no âmbito do qual são pensadas, discutidas e delineadas as políticas a implementar na cidade. Além da visão, esta dimensão pressupõe que existe uma visão estratégica para Lisboa, pois é a partir dessa visão que são delineadas as referidas políticas de desenvolvimento da cidade. Além da visão, a dimensão política pressupõe também capacidade de ouvir os vários atores do plano político, entre os quais estão naturalmente os partidos representados nesta Assembleia Municipal. Uma segunda dimensão é a dimensão operacional, aquela que resulta meramente do trabalho cotidiano dos serviços. Sendo também importante esse domínio, ele resulta, no entanto, da dinâmica própria dos serviços autárquicos. Permitam-me um exemplo figurativo. O porta-aviões navega em alto mar e, perante um desligar de motores, é certo que navegará por mais um bom tempo até que a inércia o faça parar. Ora, a autarquia de Lisboa é esse porta-aviões e a segunda parte desta informação escrita não é mais do que o natural andamento dos assuntos e o natural funcionamento dos serviços. E digo isto sem qualquer desprimor. Para os funcionários desta autarquia, que merecem aqui uma palavra de apoio e de reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem. Mas, convenhamos, os méritos do atual Executivo neste segundo domínio são, por ora, muito poucos. É por isso que o Partido Socialista considera que esta informação escrita do Sr. Presidente de Câmara é verdadeiramente decepcionante. Na realidade, esta informação resume-se a 2 páginas e meia. Tudo o resto é referente à atividade desenvolvida pelos serviços desta mesma autarquia. Sr. Presidente, Vossa Excelência prometeu muito na campanha eleitoral, mas o tempo passa e a cidade tarda em ver algumas dessas promessas. Dir-nos ao Sr. Presidente e o Grupo Municipal do PSD que o mandato ainda está no início. É verdade. Mas espera-se mais, realmente muito mais ao nível do primeiro domínio que atrás referi, o da apresentação de uma visão e de políticas concretas para o desenvolvimento de Lisboa. Sucede que Lisboa não pode dar-se ao luxo de ser o parque de aprendizagem de alguns dos seus vereadores. Lisboa precisa de uma visão e que essa visão seja concretizada de forma competente e empenhada. Nada disso transparece desta informação, e isso acontece por 2 motivos. O primeiro, porque efetivamente os novos tempos terão pouco para apresentar. Parecem estar em processo de adaptação e constataram, após a eleição, que o seu programa eleitoral era pouco mais do que uma mão cheia de promessas que pretendia agradar a todos. E em política, querer agradar a todos é um caminho errado. Fazer política significa ser capaz de eleger prioridades e ser capaz de tomar decisões. Em segundo, porque eventualmente o Sr. Presidente considera não ser relevante prestar informações à Assembleia Municipal. Ora, temos por isso que recordar que é a Assembleia Municipal, e não um qualquer Conselho de Cidadãos, a quem compete fiscalizar e acompanhar, bem como discutir as políticas da cidade. Qualquer dos casos, seja porque o atual Executivo tem pouco para apresentar, seja porque desconsidera o papel da Assembleia Municipal, é verdadeiramente preocupante para Lisboa. Relativamente aos poucos pontos constantes da informação escrita, merecem a nossa particular atenção os seguintes. Transportes públicos gratuitos para residentes até aos 23 e maiores de 65 anos. Ao longo dos últimos anos, a cidade de Lisboa, sob a liderança do Partido Socialista, dedicou uma atenção especial ao setor da mobilidade e dos transportes. Em particular ao transporte público e mobilidade suave, envolvendo os cidadãos, o Governo, assumindo a municipalização da empresa Carris, desenvolvendo condições para um novo tipo de passo social. Estas políticas foram amigas das pessoas e das famílias, com ganhos evidentes para todos os lisboetas e todos aqueles que trabalham e estudam na cidade, indo ainda mais longe, contribuindo de forma evidente para a construção da nova Carris Metropolitana, novo modelo organizacional da mobilidade em toda a área metropolitana, que inicia agora, anos depois, a sua atividade. Não poderíamos, pois, e pelas razões expostas, não estar ao lado deste Executivo no apoio a todas as medidas que visem beneficiar os lisboetas. Mas continuamos à espera que o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa nos possa dar dados económicos dessa medida, absolutamente necessários para uma tomada de decisão consciente, alicerçada nas regras da boa gestão dos dinheiros públicos e com alcance verdadeiramente social. Além de que não se compreende como foi apresentada esta medida se não se pensava na sua implementação imediata para Lisboa. Por que não se avança já? Porque é necessário negociar com a área metropolitana de Lisboa? São questões legítimas e que mereciam uma melhor explanação nesta informação. Quanto ao apoio à Ucrânia, e na sequência da brutal e ilegal invasão da Ucrânia pela Federação da Rússia, a decorrer desde o passado dia 24 de fevereiro de 2022, por muito que alguns teimem em negá-la, inclusivamente nesta Casa da Democracia, milhares de cidadãos europeus, juntamente com organizações internacionais e instituições diversas, de Estados da União Europeia, estiveram na primeira linha de apoio informal aos refugiados, criando nos seus países condições para acolhimento institucional desses cidadãos. Saudamos as iniciativas levadas a cabo pela CML de apoio a estes refugiados.
Mas há que referir, no entanto, que as iniciativas ficaram aquém do esperado. E porquê? Faltou proatividade na busca de soluções mais eficazes, capazes de minorar os dramas do povo ucraniano. Vejam-se os exemplos de muitos municípios limítrofes de Lisboa, recolhendo com a sua frota refugiados ucranianos nas fronteiras da Polónia, desenvolvendo estratégias ativas de acolhimento de refugiados, proporcionando-lhes um lar em segurança e condições para recomeçarem a sua vida. Reorganização dos centros de vacinação. O excelente trabalho desenvolvido pelo Ministério da Saúde, em parceria com o poder local, possibilitou dar uma resposta muito eficaz e positiva, reconhecida internacionalmente. Este trabalho conjugado de várias entidades colocou Portugal na vanguarda dos países de maior sucesso no processo da vacinação. O reconhecimento da validade das opções tomadas pelo anterior Executivo do Partido Socialista e a disponibilização dos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, como centro de vacinação Covid-19, são medidas positivas, tanto hoje como no passado, reconhecendo que a Câmara Municipal tomou boas decisões e boas práticas do anterior Executivo do Partido Socialista. Quanto à promoção da habitação na Quinta do Ferro, saudamos a iniciativa e todos aqueles que, no decorrer dos tempos, possibilitaram a concretização de mais uma intervenção a favor da cidade, dos cidadãos, no reforço do parque habitacional, das rendas apoiadas e das rendas acessíveis. A referência à nova Bauhaus europeia, embora muito trendy, diz muito pouco às lisboetas e aos lisboetas da Quinta do Ferro, que precisam de ver concretização objetiva desta prometida intervenção. Também nós aguardamos por mais do que estas 7 linhas que constam na informação escrita. Não podemos, no entanto, deixar de exortar o Presidente da Câmara e o restante Executivo a aumentarem a dinâmica dos seus gabinetes e a explorarem mais intensamente as linhas de financiamento no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, disponibilizados pelo Governo para o setor da habitação. Essa proatividade será necessária e benéfica para os lisboetas e para todos aqueles que pretendam vir a residir em Lisboa.